Olá, meu nome é Eliseu Paulo, eu sou pós-graduado em Teologia e Pensamento Religioso, pós-graduado em Gestão de Políticas Sociais pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Motivado pelo que ocorreu no período eleitoral dentro do movimento evangélico, eu entrevisto o pastor Dualdo de Belém, que é mestre em Teologia Bíblica e doutor em Teologia Bíblica pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. É uma grande honra poder participar desse estudo acerca da relação que existe entre a teocracia e a missão da igreja. Agradeço muito ao Eliseu por essa rica oportunidade e eu vou começar a compartilhar aqui os slides. Nós precisamos verificar primeiramente de onde vem esse termo. E nós podemos verificar que esse termo ele não aparece na Bíblia. Ele é um termo derivado do grego teocratia, criado por Flávio Joséfo na sua obra Contra Ápio, no livro 2, na parte 17, nos parágrafos 164 e 165. Aliás, é interessante observar que isso aqui é um neologismo, isso aqui foi criado pelo Flávio Joséfo e aparece exclusivamente na obra dele. Eu vou compartilhar aqui uma tradução própria a partir do texto grego. O que acontece? Nós temos as obras completas do Flávio Joséfo publicadas em português, só que elas estão resumidas. E esse resumo, às vezes, atrapalha na hora da tradução. Quem depois puder pegar a versão que é disponibilizada pela CPAD, vai perceber uma leve diferença. Flávio Joséfo, ele começa então analisando assim: agora há inúmeras diferenças nos costumes e leis particulares que há entre toda a humanidade, das quais alguém pode resumir brevemente sob os seguintes tópicos. Alguns legisladores permitiram que seus governos ficassem sob monarquias. Outros os colocam sob oligarquias e outros sob uma forma republicana. Mas nosso legislador não tinha consideração por nenhuma dessas formas, mas ele ordenou que nosso governo fosse o que, por uma expressão forçada, pode ser chamado de teocracia, atribuindo tanto a autoridade quanto o poder a Deus. Algumas observações aqui. Na versão disponibilizada pela CPAD, que na verdade é a republicação de uma tradução antiga, a palavra teocracia aparece 3 vezes. Isso já mostra como a tradução ela procura adaptar, porque no original grego, teocracia só aparece uma única vez aqui. E outra coisa que nós devemos observar é como o Flávio Joséfo, ele diz que é uma expressão forçada. O termo grego aqui fala até de uma expressão violentada. Ou seja, Flávio Joséfo tinha consciência da inadequação de você criar um termo para especificar o que era a compreensão no Antigo Testamento dessa concepção de governo de Deus, que nós vamos ver com mais calma
que vamos responder na próxima pergunta. Uma observação que eu trouxe aqui de um teólogo bíblico pode-se justamente enfatizar o fato de que Joséfo dificilmente representava a verdade bíblica de forma adequada ou feliz quando agrupava teocracia com formas constitucionais como monarquia, aristocracia, etc. A teocracia mosaica, e aqui eu faço questão de colocar entre parênteses, embora aqui seja uma citação, eu não pude inserir aqui os parênteses, mas isso precisa ficar, né, entre aspas ou entre parênteses, faz reivindicações muito mais amplas e profundas do que qualquer uma delas. E seu foco é tão pouco político que foi capaz de se unir a muitas formas de governo civil durante os séculos. Nessa observação aqui, salienta-se o fato de que as diversas formas modernas de governo, incluindo a democracia, parlamentarismo, etc. e tal, todas elas podem ser adaptadas a essa concepção bíblica. É interessante que quando nós estudamos, por exemplo, os primórdios da Reforma Protestante, isso vai ser bem debatido. Existem até estudos exclusivos sobre essa adequação das diversas formas de governo democráticas, à concepção do Antigo Testamento. Teocracia e reino de Deus são dois conceitos que se colocam em diferentes terrenos. Aliás, precisa ser salientado aqui que reino de Deus a expressão não aparece no Antigo Testamento. Ela é uma expressão exclusiva do Novo Testamento. Aqui eu tirei um verbete de um dicionário teológico do Novo Testamento, que está analisando à luz do Novo Testamento, mas ele precisa buscar esse termo lá de Flávio Joséfo para analisar qual seria a relação. E ele mostra que são dois conceitos que se colocam em diferentes terrenos. O Novo Testamento não possui nem a palavra teocracia e nem a ideia. E podemos estender isso para todo o Antigo Testamento e até para a literatura grega. Que Basileia Tuteu, que é a expressão grega para reino de Deus, em nenhum sentido é teocracia na acepção constitucional, é óbvio. Apenas mais tarde, e primeiro com Orígenes, encontramos a compreensão teocrática, ou antes, mal entendida de Basileia, ou seja, de reino. Vale salientar aqui que essa ideia de teocracia entrou posteriormente, mas alheia tanto à ideia original de Flávio Joséfo, quanto alheia também a toda a concepção bíblica. E esse mal entendido acerca dessa palavra teocracia, ela vai repercutir na própria história da igreja. Isso vai refletir na compreensão, depois que o Império Romano ele aceita o cristianismo, num primeiro passo, ele permite o cristianismo para as perseguições. O segundo passo é adotar o cristianismo como religião oficial, e aí começa essa relação entre Estado e Igreja. E que
permitiu distorções, entre outras, uma abordagem um tanto quanto, digamos assim, o cristianismo se tornou intolerante. E depois nós temos a questão do papado, quando o Papa ele passou a se ver cada vez mais como um político, como um governante secular, em alguns momentos até mesmo abandonando o seu papel religioso, podemos dizer assim. O termo teocracia, por ser uma criação de Flávio Josefo, não pertence à teologia do Antigo Testamento. Pode-se falar de uma teologia da realeza. E mesmo essa não se apresenta de forma uniforme dentro do Antigo Testamento. Soguin mostra que não se pode perder de vista algumas nuances que diferenciam o Reino do Sul, Judá, do Norte, Israel. Enquanto o Sul como que sacralizou a dinastia davídica e apegou-se à chamada tradição de Sião, o Norte não apresenta nenhuma nem outra, tirando toda a aura que pudesse haver em relação tanto ao rei quanto à cidade de Samaria. Nós vamos observar que o profeta Isaías, especialmente na sua primeira parte, ele até mesmo enaltece a monarquia davídica, enaltece Sião, por isso que chamam de tradição de Sião. Já o norte, que é representado pelos profetas Oséias e Amós, eles têm críticas bem ácidas com relação à monarquia. Basta lembrar também de Elias e Eliseu, que também tinham várias críticas à monarquia. Salienta-se ainda que a monarquia surgiu tardiamente em Israel, o que permitiria aos profetas e a história deuteronomista, ou seja, a história deuteronomista, essa história que abarca os livros de Josué, Juízes, os 2 de Samuel e os 2 de Reis. Então, tanto os profetas quanto a história deuteronomista, eles questionaram a instituição sem reservas. Ou seja, o fato de que a monarquia não era uma consequência intrínseca da religião de Israel torna compreensível a objeção contra ela. Vamos observar, quem já leu com atenção o livro de Samuel, especialmente o primeiro livro. Você tem ali duas visões que parecem até estar em conflito acerca da monarquia. Uma favorável e outra crítica à monarquia. Basta ler com atenção que dá para perceber isso. Mais especificamente, o rei, pelo menos o davídico, era compreendido como o Filho de Deus, como vemos lá no Salmo 2. O Salmo 2, ele é entendido como um salmo messiânico, assim também ele é compreendido adequadamente na chamada chave hermenêutica, lá no Novo Testamento. Podemos perceber isso claramente no livro de Atos dos Apóstolos, mas no contexto original, o Salmo 2, ele está falando sobre o descendente de Davi. Alguns teólogos, alguns comentaristas que ponderam que esse salmo era utilizado inclusive na entronização dos reis, e aquela expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, isso significa que o rei ele está sendo adotado como o filho de Deus.
inclusive uma concepção que era compartilhada com outros povos, de entender o rei como o filho adotado, digamos assim, da divindade. E sobre esse rei, descendente de Davi, estamos aqui falando descendente de Davi, pairam promessas. Você vê lá em 2 Samuel, no capítulo 7, a aliança que Deus fez com Davi. Novamente, dentro da chamada chave hermenêutica do Novo Testamento, vamos entender que as promessas que são dadas ali só vão se cumprir na sua plenitude em Jesus, mas num primeiro momento é uma aliança com a dinastia de Davi. O mesmo pode ser dito acerca do Salmo 72, que também é compreendido como um salmo messiânico, mas lá no original, mesma questão. Ele aborda as promessas feitas para os reis da dinastia de Davi. Só que existe aqui um adendo. Eles precisavam se comprometer a seguir fielmente a Deus. E nós temos essa estipulação lá em Deuteronômio, no capítulo 17, do versículo 14 ao 20. É interessante que, embora essa compreensão de uma monarquia constitucional fosse estranha até mesmo para a Grécia e depois Roma, é interessante que aqui, no Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 14 ao 20, nós temos uma espécie de estipulação de uma monarquia constitucional, em que o rei, ele não tinha exatamente um poder absoluto, mas ele precisava estar fielmente embasado na Torá. Tanto é que aqui estipula que ele deveria ter junto de si uma cópia da lei, ou seja, uma cópia da Torá. E ali especifica coisas que ele não pode fazer, como ter mulheres estrangeiras, muitas mulheres, ele não pode multiplicar cavalos. Por isso, o rei, ele age como se fosse o representante autorizado de Deus. Mais uma vez, salientar que a expressão reino de Deus, ela não aparece no Antigo Testamento. Ela vai ser uma teologia específica do Novo Testamento. E mesmo aqui no Antigo Testamento, o que você tem é nos Salmos a expressão o Senhor reina. Porque aqui estamos abordando uma teologia da realeza e abordando o rei como se fosse um representante autorizado, digamos assim, de Deus. Mas nós temos alguns salmos, especialmente chamados salmos sabáticos, do 92 ao 99, que eles têm essa expressão, o Senhor reina. Temos também lá em Daniel, que fala de um reino que é sempiterno. Mas ali em Daniel, você tem uma concepção de um governo de Deus que ainda é esperado, a chamada expectativa apocalíptica. Já nos Salmos, nós temos uma concepção de que Deus, ele reina no culto, no momento que o estamos adorando. É bom guardar esse conceito porque ele vai ser aprimorado lá no Novo Testamento, aí sim, com a expressão reino de Deus. Com relação à terceira pergunta, existem governos teocráticos na atualidade? Primeiramente, precisamos definir como se concebe hoje um governo teocrático.
Então, segundo o site significados.com.br, Estado teocrático é um país ou nação que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião específica, às regras que gerem as ações políticas, jurídicas, de conduta moral e ética, além da força policial deste modelo de governo, estão baseadas em doutrinas religiosas. Dentro dessa concepção, aceita-se hoje como legítimos estados teocráticos alguns países islâmicos, como o Irã, Afeganistão e Arábia Saudita. Isso porque outros países islâmicos, como o Egito, Tunísia, etc., não são reputados como estados teocráticos. Então, vamos compreender aqui. Teocracia, no sentido amplo que foi mostrado no slide anterior, isso é uma ideia relacionada especialmente com o islamismo. Quando você pesquisa, lê acerca da história do islamismo, você vê essa concepção das palavras Islã, muçulmano. A palavra Islã, no árabe, significa submissão. E tem essa ideia de que todo o mundo precisa estar submisso a Alá. E todos aqueles que aceitam essa submissão, eles são chamados de muslim, ou, no português, muçulmano. Essa ideia, então, está já no início do islamismo. O Alcorão não deixa claro de que maneira isso pode acontecer, de tal maneira que você tem, de um lado, a defesa de que isso deve acontecer pela espada, pela força, outros já entendem que não se deve forçar. E é por isso que você tem hoje estados teocráticos, como esses aqui. O Afeganistão é um caso à parte, porque isso tudo depende dos momentos em que está sob o domínio do Talibã. Então, o Talibã esteve no poder há algum tempo, depois foi afastado e agora, recentemente, retornou e retornou com força total. Agora, precisa ser salientado que outros países, eles não funcionam exatamente como uma teocracia, como é o caso do Egito e da Tunísia. Tem até questões históricas aí envolvidas. Então, aqui nós precisaríamos nos aprofundar mais na história do islamismo para poder analisar isso com mais detalhes. Agora, eu posso indicar um livro bem interessante, que é do Mário Curtis Giordani, que pega toda a história da civilização árabe até a Idade Média. Com relação à quarta pergunta, o caminho já foi indicado na pergunta anterior, mas precisamos conceituar. O termo tirano provém do grego tyrannos, que é um governante absoluto, ilimitado por lei ou constituição. Voltando àquela nossa observação acerca da teologia da realeza no Antigo Testamento, um rei concebido no Antigo Testamento, ele não poderia ser ilimitado por lei. Ele tinha uma limitação por lei, sendo que essa lei era a Torá. O conceito moderno é expandido, como pode ser comprovado no dicionário Aurélio. Na Grécia Antiga, esse conceito foi criado na Grécia Antiga,
o indivíduo que usurpava o poder. Por extensão, governo injusto, cruel e opressor que abusa de sua autoridade. Vale lembrar aqui o caso de Saul. Um dos motivos pelos quais ele foi rejeitado por Deus foi o fato de que ele abusou da sua autoridade. Ele arrogou a si uma prerrogativa sacerdotal que não lhe cabia. Isso está bem mostrado lá em 1 Samuel, no capítulo 13. Ou seja, como se diz no popular, o poder subiu à sua cabeça. Especificamente no Irã, quando o poder foi usurpado do Shah para a implantação de um Estado teocrático, essa conceituação encaixa-se bem. Então, o Irã, ele tinha o governo do Shah, o Irã que tem toda a herança cultural persa, e veio o Ayatollah Khomeini, então ele provocou uma verdadeira revolução e ele, de fato, implantou um Estado teocrático. E pode-se dizer que todo Estado teocrático é tirânico à medida que impõe coercitivamente uma religião. Vemos como no Irã não há nenhuma possibilidade de liberdade de expressão, de liberdade religiosa. Vamos até lembrar do caso de Rushdie, né? Que, pelo simples fato de escrever os chamados versos satânicos, e que você precisa ler a obra para entender. Numa obra sobre Maomé, vai explicar qual é o contexto dos chamados versos satânicos. E ali o que Samuel Rushdie ele trouxe foi justamente essa questão histórica, sem necessariamente um juízo de valor, e mesmo assim ele foi jurado de morte. E, portanto, não se respeita o direito ao livre-arbítrio de cada pessoa. Então, podemos dizer, sim, que toda teocracia ela é uma tirania, porque o governo é feito por homens, não é feito diretamente por Deus. Nós sabemos que Deus ele é justo, Deus ele é a suprema bondade, nada de mal provém de Deus, mas o que nós temos aqui são pessoas que estão dizendo governar em nome de Deus. Mas o discurso é uma coisa e a prática é outra completamente diferente. Para as duas próximas perguntas, vamos fazer análises bíblicas. O que Jesus defendeu em João 18, 36? O versículo diz exatamente assim. Eu peguei aqui a versão da Almeida atualizada. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O termo riperetes, embora signifique genericamente um serviçal, atendente, como nós podemos ver lá em Mateus 5, 25, pode ser aqui traduzido como súdito, como faz a Bíblia de Jerusalém. E isso automaticamente complementa
todo o contexto político que é trazido naquela perícope, se você analisar os versículos imediatamente anteriores e posteriores. E aí vem uma pergunta: de que forma há um sentido político aqui? A resposta que Jesus dá tem propósito tríplice. Eu trago aqui uma reflexão de um teólogo bíblico. Primeiro, ele mostra que por trás da pergunta, você é o rei dos judeus? A outra mais fundamental, ou seja, você é rei em algum sentido? A resposta a essa pergunta está implícita no versículo 36. Pois, quando Jesus então diz, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que sim, claro que ele é rei. A mesma resposta é expressa no versículo 37. Você diz que sou um rei. Segundo, Jesus indica o que seu reinado não é, ou seja, não é deste mundo. Jesus deixa bem claro, o seu reino não é deste mundo. Terceiro, ele mostra o que o seu reinado é, ou seja, é um reinado no coração e na vida de todos quantos dão crédito à verdade, como está no versículo 37. Por isso, o versículo 36 só pode ser compreendido adequadamente lendo em conjunto o versículo 37. Temos uma perícope mais ampla, pega todo o diálogo que Jesus tem com Pilatos, mas o contexto imediato do versículo 36 não pode ser dissociado do versículo 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Observem bem, Jesus não respondeu de maneira simples se ele é rei. Ele mostrou o contexto no qual ele é rei. Ele é rei dando testemunho da verdade. Vale a pena aqui reproduzir a nota da nova versão da tradução ecumênica da Bíblia. O pessoal chama comumente de Nova Tebe, é a terceira edição. A realeza que Jesus reivindica indiretamente distingue-se profundamente daquela cujas finalidades e meios são da alçada deste mundo. A realeza de Jesus não tem nenhuma necessidade de força e dos processos habituais da ação política. Ele recebe sua realeza de Deus. Isso aqui é de. Já a nota da Bíblia de Estudo Almeida, no versículo 37, diz assim: a resposta de Jesus, tu dizes que sou rei, podia significar simplesmente sim, ou também pode indicar que Jesus admitia ser rei, se bem que não no sentido em que o governador havia entendido. Dentro de uma proposta de teologia sistemática, para ampliar todo esse assunto que estamos abordando, agora vamos explicar Lucas no capítulo 17, versículos 20 e 21. Dois versículos fundamentais, novamente irei utilizar a Almeida atualizada. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
O termo grego parathéresis, observação, também pode ser traduzido como uma aparência externa. Ou seja, você poderia traduzir aqui: não vem o reino de Deus com aparência externa. O termo grego era utilizado primariamente para observações com propósitos de prognóstico. Assim, a partir disso, esse é o comentário de outro importante teólogo bíblico, esse não é traduzido em português. Ele analisa que tem um contexto de situação política ali na maneira como ele está abordando. Assim, a partir da atual situação política, a situação política da época, ninguém pode discernir quando o reino de Deus virá por prognosticação, com base na observação de indicações preliminares. É bem interessante que, embora esta declaração esteja contextualizada para a época em que foi escrito o Evangelho de Lucas, a época de Jesus, mas pare para prestar atenção como ela cai como uma luva para a situação atual em que nós vivemos. Vou até repetir. A partir da atual situação política, ninguém pode discernir quando o reino de Deus virá por prognosticação, com base na observação de indicações preliminares. Jesus indica em sua resposta que eles abrigavam um conceito errôneo a respeito da natureza do reino, como se ele fosse chegar com proclamações estrondosas, corcéis imponentes, exércitos em marcha, música marcial. Em suma, exibição externa. Vale salientar aqui, embora na época de Jesus houvesse vários conceitos, várias expectativas acerca do Messias, uma delas, não era a única, mas uma delas era a expectativa de que o Messias viria montado num cavalo como aquele vencedor, aquele que iria derrotar os exércitos romanos. Era um conceito compartilhado especialmente pelos zelotes, sendo que os zelotes eles se tornaram extremamente radicais, a ponto de provocar a insurreição em Jerusalém, provocar uma guerra contra os romanos, e não somente eles saíram perdendo, como levaram toda uma nação também a um desastre. Basta dizer que, devido à atuação desastrosa dos zelotes, ou sicários, né, como alguns chamam, que era a ala ainda mais radical, simplesmente o templo foi destruído para nunca mais ser reconstruído. Se houvesse necessidade de uma exibição externa, as pessoas estariam saudando sua chegada com gritos: aqui está ele, ali está ele. Em contraste com tudo isso, Jesus declara que o reino, ou aqui preferivelmente reinado, domínio, governo de Deus, é basicamente espiritual em sua essência. Está dentro, ou, se alguém preferir, no íntimo de uma pessoa. Onde Deus for reconhecido verdadeiramente e honrado como rei, ali se encontra seu reino ou reinado. O que nós podemos observar é que aqui Jesus retoma e amplia
aquela ideia de o Senhor reina que você encontra nos Salmos. Não somente no aspecto cultural, mas toda a sua vida. Se você reconhece verdadeiramente, de maneira sincera, e honra a Deus como rei, ali existe o reinado de Deus. Depois de toda essa análise bíblica, chegamos aqui ao que muitos chamam de teologia do domínio, que já tem livros escritos acerca disso e até mesmo artigos acadêmicos. Eu trouxe aqui um artigo recente de 2020 que aborda essa questão. Primeiramente, domínio está ligado à interpretação de que a palavra de Deus para Adão e Eva, conforme relatada em Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, segundo essa concepção, era válida para os cristãos de hoje, na sua plenitude. Eles deveriam ter domínio sobre toda a terra, seus recursos e suas instituições. Basta explicar aqui que esse domínio, ele fala de um governo responsável e, inclusive, existem outros estudos que mostram que esse governo responsável, inclusive, aborda uma responsabilidade para com o meio ambiente. Muitos pegam Gênesis 1:28 para defender a necessidade que o cristão tem de apresentar um compromisso ecológico. Mas, continuando aqui com a abordagem da teologia do domínio, dessa forma, autores reconstrucionistas como David Chilton falavam de uma teologia do domínio, especialmente os que se aventuravam no campo da política a partir do fortalecimento da direita cristã nos Estados Unidos do início dos anos 1980, como o pentecostal Pat Robertson, incorporaram parte da retórica do domínio a seus discursos. Ou seja, a teologia do domínio, ela pega o contexto de Gênesis 1:28, como eu disse, poderia ser melhor aplicada à responsabilidade que o homem tem de administrar o mundo, a natureza, inclusive um compromisso ecológico, e eles aproveitaram única e exclusivamente aqui na teologia do domínio para falar de uma questão estritamente política. No Brasil, a teologia do domínio se consolidou com um viés nitidamente pentecostal, especialmente, diria eu, neopentecostal, já que existe uma diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, embora nós tenhamos aí o pentecostalismo clássico, podemos dizer assim, sendo invadido por ideias neopentecostais. E essa teologia do domínio acaba sendo amalgamada com elementos da teologia da prosperidade e da batalha espiritual, que são ideias tipicamente neopentecostais, diga-se de passagem. A principal influência entre lideranças pentecostais brasileiras
é a perspectiva de teologia do domínio sustentada pelo teólogo e pastor norte-americano Peter Wagner, ou muitas ideias que acabam sendo importadas. A noção de domínio em Wagner combina elementos da ideia de mandato cultural, na tradução de Von T e Rushduni. Aqui nós temos, olha essa expressão, mandato cultural. Eu poderia até mudar essa expressão para imposição cultural. De cristianizar, isso aqui está entre aspas, todas as áreas da existência e atuação dos homens com noções pentecostais de batalha espiritual. Cristianizar entre aspas, porque a preocupação não é exatamente com o cerne da doutrina bíblica, da doutrina cristã, mas toda a questão de uma aparência exterior. Lembre que nós abordamos acerca de Lucas 17, em que o reino de Deus não pode ter exclusivamente uma aparência exterior. Chegamos então a uma pergunta crucial acerca dessa teologia do domínio. Existem adeptos da teologia do domínio que defendem que a igreja tem que governar a estrutura política brasileira. A teocracia é a missão da igreja? Para responder essa pergunta, tomo de empréstimo aqui as ideias do reformador e originador do movimento protestante Martinho Lutero. Lutero proclamou a independência do reino secular do controle clerical. A distinção entre os dois é crucial. E aí, Timothy George, que é o que eu estou citando aqui, ele cita essa expressão de Martinho Lutero. O próprio diabo nunca cessa de tramar e maquinar os dois reinos juntos. Essa citação feita por Timothy George foi tirada do comentário de Martinho Lutero ao Salmo 101, no versículo 5, como pode ser encontrada em Luther Works, no volume 13, nas páginas 194 e 195. É uma obra em inglês que é considerada uma espécie de tradução padrão no mundo acadêmico das obras de Martinho Lutero. Ela ainda não está completa. Vale a pena contextualizar todo o parágrafo em que Lutero explica mais acuradamente sua posição acerca do relacionamento entre igreja e Estado ou entre religião e política, como queira. Observe aqui a citação completa. Constantemente devo bater, enfiar na cabeça, martelar essa diferença entre os dois reinos, mesmo que seja escrito e dito tantas vezes que se torna tedioso. O diabo nunca para de maquinar e transformar esses dois reinos um no outro. Em nome do diabo, os líderes seculares sempre querem ser mestres de Cristo e ensiná-lo como ele deve governar sua igreja e governo espiritual. Da mesma forma, aí eu faço questão de grifar aqui, os falsos clérigos e espíritos cismáticos sempre querem ser os mestres, embora não em nome de Deus,
e ensinar às pessoas como organizar o governo secular. Assim, o diabo está muito ocupado em ambos os lados e ele tem muito a fazer. Que Deus o impeça, amém, se merecermos. Essa citação de Martim Lutero, eu acredito que é tão evidente por si mesma que dispensaria comentário. Mas basta aqui complementar que a resposta é que a teocracia, conforme nós conceituamos, conforme foi conceituado, que não tem nada a ver com o conceito de reino de Deus no Novo Testamento, que não tem nada a ver com o conceito de teologia da realeza do Antigo Testamento. A resposta é: a missão da igreja não é uma teocracia. Até porque, como nós podemos subentender aqui dessa análise de Martim Lutero, o que acontece é que os cristãos, pensando nisso, eles acabam se corrompendo. Essa é a grande verdade. Esse comentário de Martim Lutero, feito há quase 500 anos atrás, soa atualíssimo. E, portanto, o que nós podemos entender é, como num vídeo que eu já publiquei no meu canal, que explico isso não significa que o cristão não possa participar da política, que o cristão ele precisa ser alienado, nada disso. Mas que tornar isso a missão primordial da igreja, não. Devemos lembrar que a missão primordial da igreja é a evangelização. A pergunta 9, nós precisamos nos embasar numa questão de constituição. Diferencia os conceitos Estado teocrático e Estado laico e o democrático de direito. Então, havendo já falado acerca do Estado teocrático, vamos conceituar primeiramente um Estado democrático de direito para então abordar o Estado laico. Como eu disse, vamos pegar aí a Constituição do Brasil. Então, logo no preâmbulo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 afirma sobre Estado democrático. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, observem, o pressuposto de um Estado democrático é que existe um compromisso com a solução pacífica das controvérsias e com a coexistência pacífica das controvérsias. E, embora na época alguns tenham até reclamado, para deixar claro que a Constituição estava resguardando toda a tradição cristã que o Brasil tem, ela faz questão de colocar aqui, sob a proteção de Deus. Mas vamos continuar
Depois desse preâmbulo, logo no primeiro artigo, especifica o Estado democrático de direito. Falou de Estado democrático no preâmbulo e agora vai especificar o Estado democrático de direito. Então, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1, a soberania; 2, a cidadania; 3, a dignidade da pessoa humana; 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 5, o pluralismo político. E o pluralismo político vai incorporar o pluralismo intelectual, o pluralismo de ideias, a defesa da livre expressão de pensamento. E aí nós, depois de haver especificado o Estado democrático de direito, vamos então à concepção de Estado laico. Segundo o dicionário Aurélio, laico é o secular em oposição ao eclesiástico. Então, a palavra não aparece na Constituição, mas o que vai se entender como Estado laico? Nós começamos a ver isso no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí eu pulo direto ao 6º parágrafo, que fala justamente da questão da religião. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O que o parágrafo 6 nos garante? Que todos têm liberdade de escolher a sua religião, a sua crença, todos têm o direito à sua fé particular e é assegurado esse livre exercício. Por Constituição, é assegurado que não haverá perseguição religiosa a qualquer setor que seja. Todos estão resguardados pela Constituição a não sofrer perseguição religiosa. Então, não importa qual seja a religião, evangélico, católico, adeptos das religiões de matriz africana, a todos é garantido o direito de expressar livremente sua fé e, assim, ninguém, diante da Constituição, deve temer uma perseguição religiosa. 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, seja uma crença religiosa ou sejam convicções filosóficas ou políticas, todos têm o direito de se expressar livremente. Ninguém será privado desse direito.
E aí complementa, salvo-se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Observe, então, que aqui você já tem esse delinear da diferença em relação à concepção de um Estado teocrático, em que somente uma religião é permitida e que os cidadãos não têm absoluta liberdade de se expressar, seja religiosamente, seja politicamente, ou até mesmo de maneira intelectual, artística, científica e assim por diante. Deve-se, portanto, esclarecer que laico não significa ateu ou anticristão. Então, essa ideia de que alguns passam que o Estado laico quer dizer um Estado ateu ou anticristão, não se sustenta pela nossa Constituição. Lembrem, já no preâmbulo especifica que aquela Constituição ela está sob a ajuda de Deus. Invocou-se Deus logo no início da Constituição. Um Estado laico significa a garantia de que todos os cultos, todas as manifestações religiosas têm direito a existirem. Ou seja, é apenas a garantia de que todos possuem direito à livre escolha de sua religião. É uma garantia de todas as constituições republicanas, pois, vale a pena aqui lembrar, na Constituição outorgada de 1824 do Império do Brasil, a única religião permitida era a católica. Os evangélicos não possuíam nenhuma liberdade de culto perante a lei. Era tudo no âmbito particular, não poderia ser expressado em público. E por isso era vedado até mesmo o evangelismo público. Por isso que os missionários que chegaram aqui no século XIX, ainda em plena vigência dessa Constituição, eles precisavam ter muito cuidado. Toda a evangelização era feita com muito cuidado, não poderia ser aberta, porque, caso contrário, eles respondiam perante a lei. Ou seja, curiosamente, o Estado laico, ele não está contra o cristianismo, muito menos contra os evangélicos. A implantação, a ideia de um Estado laico ajudou para que o movimento protestante, o movimento evangélico, depois da proclamação da República, pudesse se expandir vertiginosamente. E aí chegamos à última pergunta. Qual a importância da manutenção do Estado laico e democrático de direito? Nós vimos na pergunta anterior que eles estão relacionados. Para a existência da Igreja como instituição social, a evangelização e o respeito aos outros. Mais uma vez, para responder a essa pergunta, tomo de empréstimo as palavras de Martinho Lutero, ao comentar a perseguição empreendida contra os anabatistas. Não está certo e perturba-me profundamente que pessoas pobres sejam tão violentamente mortas, queimadas e cruelmente assassinadas. Que cada um creia naquilo que desejar.
É interessante essa observação de Martinho Lutero, que eu tomei através desse outro pesquisador, né, um biógrafo de Martinho Lutero. Os anabatistas, eles são considerados os reformadores, é a ala radical da reforma. E muitos reformadores, especialmente Eurico Zwinglio, não aceitava e defendia até mesmo uma perseguição cruel aos anabatistas, inclusive com pena de morte. E Lutero, e pedem a opinião de Lutero, apesar de Lutero não concordar teologicamente com a posição dos anabatistas, com a teologia dos anabatistas, que deu, no processo histórico, deu origem depois aos batistas. Mas apesar de Lutero não concordar teologicamente com os anabatistas, ele não concorda que eles sejam tão violentamente mortos e assassinados. E ele defende que cada um creia naquilo que desejar, ou, sendo estritamente bíblico, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, de que maneira influencia na missão da igreja? A igreja precisa evangelizar, ir aos quatro cantos da terra, porém, como vimos que um Estado teocrático ele limita a liberdade, nós acabamos tendo essa concepção de que o evangelho precisa ser imposto pela força. E a mensagem de Jesus deixou bem claro: jamais o evangelho deve ser imposto. Quando Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força, significa o empenho que cada um de nós precisa ter. Não significa que eu vou impor à força aos outros o evangelho. Lembre-se daquela passagem de Lucas 9, que Jesus não é bem recebido numa aldeia de samaritanos. Os discípulos perguntam: queres que peçamos que desça fogo dos céus, assim como fez Elias? E Jesus é bem categórico: não sabeis de que espírito sois. Eu escrevi até um artigo acadêmico sobre essa passagem. Ainda usando Lutero, e aí ainda usando aqui através do seu famoso biógrafo, Roland Baton. Diz Lutero: o mundo e as massas são e sempre serão não cristãos, ainda que sejam batizados e cristãos nominais. Assim, um homem que se arriscasse a governar toda uma comunidade ou mundo com o evangelho seria como um pastor que colocasse em um mesmo redil lobos, leões, águias e ovelhas. As ovelhas ficariam em paz, mas não durariam muito. O mundo não pode ser governado como um rosário. Lutero ainda está utilizando uma linguagem católica, mas adaptando ao mundo evangélico de hoje. O mundo não pode ser governado como se fosse um culto. A mistura promíscua entre religião e política leva a uma espiral de violência. E o que é pior, pretensamente em nome de Deus. Então, quando nós estudamos na história, isso aconteceu em vários momentos. Especificamente, né, no passado, tem um registro de Catherine Nixon no seu livro A Chegada das Trevas, como os cristãos destruíram o mundo clássico. Ela aborda
aquele momento em que o cristianismo deixou de ser perseguido e passou, no primeiro momento, com Constantino, a ser privilegiado pelo imperador romano, e aí depois, no final do século IV, passou a ser conhecido como uma religião oficial. Ou seja, você tem uma amálgama entre a igreja e o Estado, é o que nós podemos chamar de aparelhamento do Estado pela religião, e ao mesmo tempo o Estado, há uma estatização da religião, do cristianismo. E qual é a consequência funesta? Os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores no Império Romano cristianizado. Passaram a ser intolerantes. E é dessa época o famoso episódio da filósofa Hipácia. Simplesmente pelo fato dela não ser cristã, ela era uma filósofa muito respeitada, ela era matemática, uma das mulheres que se tornaram cientistas, no caso dela, matemática, e ela foi brutalmente assassinada por cristãos, pelo simples fato dela se declarar pagã. E ela foi morta com requintes de crueldade. Algumas fontes dizem que ela teria sido, inclusive, esquartejada. Aqui eu coloco a bibliografia que eu utilizei durante todo esse estudo e espero ter atendido aí as expectativas e espero ter respondido adequadamente a essas perguntas que foram feitas. E que tudo isso possa nos levar a uma reflexão. Aqui eu estou mostrando justamente o artigo, estou colocando aqui o endereço em que você pode acessar esse artigo, que fala sobre a teologia do domínio. Eu só quero fazer aqui um breve comentário sobre esse dicionário aqui. O dicionário teológico do Novo Testamento. No original em inglês, ou na tradução inglesa, mais precisamente, são 10 volumes. Essa coleção já foi traduzida em português, só que ela foi resumida em 2 volumes. Por isso que eu precisei buscar a abordagem na versão inglesa, porque na versão em português ela está resumida, toda cortada. Nós sofremos com isso, né? Infelizmente, que Deus abençoe e que nós possamos refletir bastante sobre tudo isso que foi mencionado aqui.